Sim! Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre condutores e isolantes. Você verá nesse tutorial os conceitos de condutores e isolantes e será apresentado o conceito de corrente elétrica. Vamos lá! Vamos! Os metais são um tipo especial de material, pois eles possuem muitos elétrons livres em sua estrutura. Por isso, são muito usados em eletricidade. Por exemplo, os fios elétricos são feitos de cobre. Os metais são diferentes. A sua estrutura já possui elétrons livres naturalmente. Estes elétrons ficam girando ao redor de vários núcleos, formando uma verdadeira bagunça, como abelhas ao redor da colmeia. Se algum fenômeno consegue fazer com que estes elétrons livres passem a se movimentar em uma única direção, a eletricidade acontece. Exatamente como cutucar uma colmeia. Se você cutucar uma colmeia, é bom sair correndo, porque todas as abelhas vão se movimentar na sua direção, e mesmo sendo bem pequenas, você verá a força da união. O mesmo acontece com os elétrons livres nos metais. Se alguma força externa conseguir movimentar todos os elétrons bagunçados em uma única direção, então estas pequenas partículas vão mostrar o seu poder. Este movimento orientado dos elétrons livres é chamado de corrente elétrica. Você simboliza a corrente elétrica por uma seta indicando o sentido desta corrente e a letra I para identificá-la. Os metais conduzem facilmente a corrente elétrica, por isso são chamados de condutores elétricos. Existem outros materiais que não possuem elétrons livres em sua estrutura. Os elétrons estão firmemente ligados ao núcleo. Estes materiais não conduzem a corrente elétrica. São chamados de isolantes. Até agora, aprendemos que existem dois tipos de materiais elétricos: os condutores e os isolantes. Vocês sabem quais os materiais são usados como condutores elétricos? O cobre, o alumínio. Isso mesmo. O cobre é melhor condutor do que o alumínio, mas o alumínio também é usado por ser mais barato. E vocês sabem quais são os materiais isolantes? A borracha, a madeira, o plástico. Isso mesmo. Por isso os fios elétricos são feitos por um núcleo de material condutor e uma cobertura de material isolante. O cobre é melhor condutor do que o alumínio, por isso é mais usado nas instalações elétricas como quadros de comandos. Já nas instalações externas, como os fios da rede de iluminação e distribuição, o alumínio é mais usado, pois é mais econômico devido ao comprimento dos cabos. Um exemplo de aplicação dos materiais isolantes são as luvas do eletricista. Estas são de borracha, isolando o eletricista dos materiais energizados. Outros metais também podem ser usados como condutores para aplicações especiais, como a prata e o ouro. A grande vantagem desses materiais é que eles não oxidam. Mas quem usa ouro na instalação elétrica? Pois o ouro é muito usado para fazer o seu celular, a televisão. Isso mesmo. Os circuitos integrados são interligados internamente com fios de ouro. Mas não fique muito feliz, não. É muito pouquinho. Todos sabem que o corpo humano não é metálico. Então, será que o corpo humano conduz corrente elétrica? Acho que sim. Eu já levei um choque. Sim. O corpo humano conduz corrente elétrica. Por isso você leva choque. É porque meteu o dedo onde não devia.
O corpo humano conduz corrente elétrica porque existem outros materiais que também conduzem corrente elétrica. Um deles é a água. Isso mesmo, a água. E vocês sabem que o corpo humano é composto de 70% de água. Mas a água só passa a conduzir eletricidade quando sais minerais estiverem dissolvidos nela. Os sais minerais dissolvidos formam um tipo de carga elétrica chamada de íon. Notar que quanto mais líquido no seu corpo, maior a chance de levar um choque elétrico fatal. Devido aos íons, você não deve usar extintores de água em incêndios envolvendo equipamentos elétricos. Use extintor de CO2. Nos dias de chuva, não pise na água em caso de queda de fios da rede elétrica. Em dias de chuva, minha vozinha tapava todos os espelhos da casa com um pano. Eu vi muito fazerem isso também, mas não tem nada a ver. Isto não protege do raio, é só uma simpatia, como dizia minha mãe. Você viu neste tutorial o conceito de condutores e isolantes e por que a gente leva choque. No próximo capítulo você verá o conceito de campo elétrico e fonte de energia elétrica. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.